Olá, meu nome é Sávia, sou professora da Universidade Federal de Pernambuco e coordeno no Laboratório de Saneamento Ambiental as atividades relacionadas à degradação biológica de compostos aromáticos. Hoje a gente vai apresentar resultados de duas pesquisas que estão relacionadas com a degradação dos corantes azo provenientes da indústria têxtil, com o objetivo de contribuir para a sustentabilidade ambiental do polo têxtil do agreste pernambucano. Vamos lá? O efluente têxtil, alvo da presente pesquisa, é proveniente da lavagem de jeans, em que essa figura do lado direito ilustra esse processo, onde as indústrias recebem essa peça crua, esse macaquinho de jeans cru, e o transformam nesse lindo macaquinho amarelo que a gente vê aqui do lado direito. Esse processo de lavagem de jeans é realizado em estágios que envolve, dentre outros, a desengomagem, o clareamento, o tingimento e a lavagem. Nesse processo, então, se gera um efluente que contém matéria orgânica, que pode estar na forma de amido, sulfato, corantes e sal, que é utilizado para a fixação dos corantes nas peças. 80% dos corantes utilizados na indústria têxtil são do tipo azo. Os corantes azo eles são caracterizados pela ocorrência dessa dupla ligação entre átomos de nitrogênio, que é essa ligação, chamada ligação azo, responsável pela emissão da cor. Quando a gente quebra essa ligação, a gente tem um efluente que não tem mais cor, no entanto, ele é igual ou mais tóxico do que os compostos originais. A degradação biológica desses compostos ocorre em duas etapas. A primeira, necessariamente, é anaeróbia, em que o corante ele recebe os elétrons para a quebra dessa ligação azo, gerando um efluente, como eu falei, com pouca cor, porém bastante tóxico ainda, contendo as aminas aromáticas, que são na etapa seguinte, em que o oxigênio é receptor de elétrons degradadas, formando CO2, água e compostos nitrogenados. Os alunos do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da UFPE, José Roberto e Osmar Menezes, doutorandos do programa, vão apresentar a contribuição de suas pesquisas para essa temática. Com vocês, meninos. Oi, pessoal. Meu nome é Osmar Menezes, sou estudante de doutorado da UFPE e sou orientado pela professora Sávia Gavaza, que acabou de falar com vocês. Eu vou mostrar agora um pouco do trabalho que eu realizei no meu mestrado. Nesse trabalho, o objetivo era minimizar os custos do tratamento dos efluentes têxteis do agreste de Pernambuco, através da aplicação de microaeração. Sobretudo microaeração intermitente, que é um processo que gasta muito menos oxigênio e energia elétrica do que a aeração convencional, como eu vou mostrar para vocês agora no trabalho. Então esse foi o trabalho que a gente publicou com essa pesquisa. O periódico foi o Chemical Engineering, Research and Design. E o artigo foi Coupling Intermittent Microaeration to Anaerobic Digestion Improves Tetrazodide Black 22 Treatment in Sequencing Batch Reactors. Que significa exatamente que associar uma microaeração intermitente à digestão anaeróbia pode melhorar o tratamento do corante Direct Black 22. Nós usamos esses reatores em batelada. Em batelada significa que os reatores têm um processo de enchimento, de reação e de esvaziamento que se repete. A biomassa, o lodo, que é responsável pela degradação, ela fica retida no reator. Nós tínhamos 3 reatores. R1, que operava completamente anaeróbio, R2, que operava com uma fase anaeróbia seguida por uma fase microaeróbia contínua ou microaerofílica contínua, e R3, que operava com uma fase anaeróbia seguida por uma fase microaeróbia intermitente ou microaerofílica intermitente. Apenas os 2 reatores microaerados, R2 e R3, eram conectados a um aerador. Essa figura mostra como eram os ciclos desses reatores. A gente tinha uma fase de enchimento, aqui em lilás, seguida por uma fase de reação anaeróbia, né, aqui em rosa ou vermelho. E nos reatores R2 e R3, a gente tinha ainda uma fase microaerada, que era contínua em R2 e intermitente em R3. Depois uma fase de sedimentação, aqui em verde, seguida por uma fase de esvaziamento, aqui em lilás,
onde era liberado o efluente tratado. Então, essa é a estrutura do corante TB22. Na fase anaeróbia de todos os reatores, ele foi convertido a aminas aromáticas, um processo no qual a cor é removida do corante. Nós observamos que o efluente com aminas aromáticas tinha maior ecotoxicidade do que o próprio corante. Então, a etapa de tratamento com microaeração era realmente muito importante para remover as aminas aromáticas e a toxicidade do efluente tratado. Aqui está um resumo dos principais resultados. A remoção de corante e de DQO, que é um parâmetro que mede a quantidade total de matéria orgânica, essa remoção foi igual em todos os reatores, estatisticamente igual em todos os reatores. Mas a remoção de toxicidade não. Ela só existiu nos reatores com microaeração. No caso, foi 100% nos reatores com microaeração. E R1 apresenta alta toxicidade. Então, surpreendentemente, o reator com microaeração intermitente, R3, que usou só 1/4 do oxigênio do reator com microaeração contínua, ele removeu toda a toxicidade, assim como o reator com microaeração contínua. Dessa forma, a combinação de tratamento anaeróbio com microaeração intermitente foi a melhor alternativa testada, além da mais econômica. Mais informações sobre o desempenho operacional vocês podem encontrar no próprio artigo. Tá? Então, eu agradeço muito pela atenção e agora o colega Roberto vai falar um pouco do trabalho dele. Olá pessoal, Roberto Carvalho falando aqui. Bom, eu sou aluno de doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, sou orientado pela professora Sávia Gavaza e vim aqui nesse vídeo falar rapidamente, de maneira objetiva, sobre um trabalho que foi realizado durante o meu mestrado. Da mesma forma que o Osmar explicou, essa pesquisa também está voltada para o desenvolvimento de novas tecnologias de baixo custo para serem aplicadas no tratamento de efluente têxtil da nossa região. Então vamos conferir um pouquinho aí na apresentação. Esta pesquisa pode ser encontrada no periódico Chemosphere e foi publicada com o título de Microaerated UASB Reactor Treating Textile Wastewater, the Core Microbiome and Removal of Azodai Direct Black 22. Em poucas palavras, nós adaptamos um reator do tipo ASB, que é tipicamente um reator anaeróbio, bastante conhecido e utilizado em boa parte das estações de tratamento, aqui no Brasil. Nós adicionamos um ponto de microaeração dentro do reator e analisamos a influência dessa microaeração no desempenho de remoção do corante Direct Black 22. Como também avaliamos as mudanças ocorridas na comunidade microbiana dos reatores testados. Nós utilizamos 2 reatores de acrílico com medidas idênticas para realizar os testes em escala de bancada. O primeiro reator, R1, foi estabelecido para funcionar como um reator WASB convencional, enquanto no reator R2 foi inserido um ponto de microaeração através de um difusor de ar na altura intermediária do reator. Com essa modificação, nós podemos, em uma única unidade de tratamento, realizar a quebra da molécula do corante na zona anaeróbia da manta de lodo e, posteriormente, degradar as aminas aromáticas formadas na zona microaerada. Essa concepção de reator é vantajosa financeiramente, pois substitui o uso de unidades convencionais de aeração, que apresentam um custo energético mais elevado. Ainda nesse trabalho, nós avaliamos os reatores operando em 3 fases distintas, com o objetivo de avaliar a influência das variáveis sulfato e salinidade no processo de degradação do corante. Agora vamos ver alguns resultados obtidos nessa pesquisa. Observando a linha contínua de cor preta nesse cromatograma, essa linha representa a saída do efluente no reator R1. Perceba que, na faixa de comprimento de onda indicado, houve a formação de um pico característico da formação das aminas aromáticas, ou seja, o reator R1 não foi capaz de remover as aminas aromáticas formadas em seu interior. Contudo, quando observamos a linha pontilhada da cor preta, logo abaixo, essa linha representa a saída do efluente no reator R2. E perceba que o pico de formação de aminas foi muito menor detectado nessa saída de reator, o que indica que a microaeração foi capaz de reduzir a quantidade de aminas produzidas com a quebra do corante. Para complementar esse resultado, nós realizamos alguns testes de toxicidade nas mesmas amostras, e os resultados indicaram que o efluente produzido em R2 apresentou ecotoxicidade 16 vezes menor do que o produzido em R1. Para finalizar, nós coletamos amostras de DNA da manta de lodo de cada reator durante as fases operacionais. Essas amostras de DNA foram sequenciadas utilizando a região 16S,
para a identificação taxonômica. Como resultado do sequenciamento, podemos ver nessa figura a abundância relativa dos principais gêneros microbianos identificados nos reatores em suas respectivas fases de operação. Os gêneros identificados foram classificados conforme sua função metabólica. Por exemplo, os metanogênicos, os fermentativos ou até mesmo aqueles relacionados à redução de nitrato e de sulfato. Essa classificação taxonômica é de fundamental importância para entender quais processos podem estar acontecendo simultaneamente à degradação dos corantes, por exemplo, a degradação da matéria orgânica ou a redução de sulfato e nitrato, permitindo entender o processo como um todo e sugerir futuras alterações na operação do reator. Então é isso, pessoal. Se você quiser saber mais detalhes desse trabalho, não deixe de conferir o artigo completo. E eu encerro dizendo que nossos trabalhos não poderiam ser realizados sem o apoio dos órgãos de fomento, FACEP, CNPq e CAPES, que nos apoiam com o financiamento das pesquisas e a concessão de bolsas. Obrigado pela atenção.